Você já parou para pensar por tantos homens se arrependem de namorar depois dos 50? Segundo dados do IBGE, o número de divórcios entre homens acima de 50 anos dobrou na última década. E não é por acaso. O que deveria ser uma fase de paz, estabilidade e liberdade se transforma em um campo minado emocional, cheio de cobranças, desgastes e perda de identidade. A verdade que ninguém tem coragem de dizer é simples. A maioria dos homens nessa idade se mete em relacionamentos que só sugam. Hoje talvez você perceba que o que chamam de companhia é, na prática, um fim silencioso da sua autonomia. Se você está nessa faixa etária ou caminhando para ela, pare tudo e ouça com atenção. Essas 9 razões podem salvar sua sanidade, seu dinheiro e sua vida. A maioria dos homens acima dos 50 entra num relacionamento achando que encontrou uma parceira madura, estável e pronta para viver algo leve. Mas a realidade é que muitas vezes essa mulher já rodou o jogo inteiro. Casou, separou, teve filhos, viveu aventuras e agora quer estabilidade. Estabilidade que você representa mesmo sem perceber, não porque ela te admira. Mas por precisa de um porto seguro no fim da festa, você vira o estepe, o ombro confiável, o cara que escuta, paga jantares, aceita filhos dos outros e ainda se sente grato por estar ali. É cruel pensar assim, mas muitos homens são usados como recompensa de consolação para um passado mal resolvido. E sabe o que é pior? A maioria nem percebe. Acha que está sendo escolhido quando na verdade está sendo tolerado. Ela já se apaixonou de verdade, já quebrou a cara com homens que ela desejava de verdade. Agora, tudo o que ela quer é previsibilidade. Um homem que não a excite tanto, mas que esteja ali disponível, submisso. O problema? Você está confundindo paz com passividade, amor com acomodação. Você não é a primeira escolha dela, é a escolha segura. E quando o homem aceita esse papel, ele se sabota completamente, perde o brilho, perde o valor, perde o respeito, porque ela sabe que está com um homem que aceitou ser o plano B e nunca respeita de verdade quem aceita menos do que merece. A mulher que te vê como plano B nunca te tratará como prioridade. Ela vai exigir atenção, presença, paciência, mas não te oferecerá desejo, admiração ou entrega verdadeira. Você será um namorado funcional, útil, conveniente, até carinhoso, mas jamais essencial. E com o tempo isso vira ressentimento. Você começa a sentir que algo está errado, mas não consegue nomear. A verdade é que você está vivendo no papel de um figurante da vida dela e se convencendo de que isso é amor. Mas amor de verdade não te coloca em segundo plano e muito menos te transforma num prisioneiro emocional. Homens acima dos 50 deveriam estar colhendo frutos e não virando bengala emocional de mulher frustrada. Mas por carência, medo da solidão ou vaidade, muitos se jogam em relações desequilibradas, achando que estão recomeçando. Não estão. Estão repetindo ciclos de submissão emocional disfarçados de maturidade. E isso é mais comum do que você imagina. A cada dia, milhares de homens maduros são pescados por mulheres que não querem amor, querem garantia. Depois dos 50, a maioria dos homens já alcançou alguma estabilidade financeira, casa própria, carro quitado, boa aposentadoria ou renda fixa. E isso, para algumas mulheres, soa mais alto que qualquer papo sobre amor. Elas não querem um parceiro, querem um provedor imediato. Você entra na relação com boa fé, querendo companhia. Ela entra com cálculo quanto esse homem pode me oferecer. E não estamos falando só de dinheiro direto. Estamos falando de conforto, status, viagens, restaurantes e até favores para a família dela. De pouco em pouco, você começa a perceber que está bancando mais do que deveria, mas já está envolvido demais para recuar. E quando você tenta cortar, vem a chantagem emocional, você mudou, agora está mesquinho. Não era assim antes. Esse tipo de mulher não quer te construir, ela quer te consumir. Você vira uma espécie de cartão de crédito ambulante e nem se dá conta. A cada final de semana tem um gasto novo, uma necessidade nova, um problema urgente que só você pode resolver. E o pior, tudo disfarçado de carinho. Ela sabe como fazer você se sentir importante
enquanto te esvazia por dentro e por fora. Não existe reciprocidade verdadeira. Você banca tudo e ainda escuta que isso é o mínimo que um homem maduro faz. O afeto vem condicionado à sua utilidade, e quando você deixa de ser útil, o afeto some. A relação vira uma conta a pagar. E a cada mês ela cobra mais juros emocionais. Ela não te ama, ela te gerencia, controla seus horários, suas decisões e até suas amizades. Afinal, você é o investimento dela. E como todo investimento, ela quer retorno, presentes, favores, estabilidade e controle. Você não é mais um homem livre, é um fornecedor disfarçado de namorado. E o pior, tudo disfarçado de carinho. Ela sabe como fazer você se sentir importante enquanto te esvazia por dentro e por fora. Não existe reciprocidade verdadeira. Você banca tudo e ainda escuta que isso é o mínimo que um homem maduro faz. O afeto vem condicionado à sua utilidade, e quando você deixa de ser útil, o afeto some. A relação vira uma conta a pagar e a cada mês ela cobra mais juros emocionais. Ela não te ama, ela te gerencia, controla seus horários, suas decisões e até suas amizades. Afinal, você é o investimento dela. E como todo investimento, ela quer retorno, presentes, favores, estabilidade e controle. Você não é mais um homem livre, é um fornecedor disfarçado de namorado. E o pior, quando você começa a perceber e se posicionar, ela te acusa de ser egoísta, frio ou insensível às necessidades dela. Tudo isso faz parte do jogo psicológico, manter você confuso, culpado e obediente. Você precisa entender uma coisa: generosidade sem critério vira exploração. Não é errado querer cuidar. O problema é ser usado e aos 50 e mais você já não tem tempo para perder com pessoas que só querem o que você tem e não quem você é. Você não precisa provar nada a ninguém, nem pagar caro para ser aceito. Relacionamento saudável não tem fatura emocional, não vem com cobranças ou ameaças veladas. Ou há reciprocidade e admiração mútua, ou é apenas parasitismo afetivo. Existe uma ilusão muito comum entre homens maduros: a ideia de que depois dos 40 ou 50 as mulheres estão mais equilibradas, mais calmas e prontas para viver algo saudável. Mas a realidade é que muitas delas, ao invés de amadurecerem, se tornaram mais controladoras e inflexíveis. Elas não estão buscando um companheiro para somar, estão buscando um homem que se encaixe perfeitamente nas regras que elas impõem. Você não entra na relação como indivíduo, você entra como projeto. Ela quer te moldar, te corrigir, te melhorar. E o que era para ser uma troca entre dois adultos, vira uma luta disfarçada por território emocional. Cada decisão, cada rotina, cada conversa precisa passar pelo crio dela. A verdade é que muita mulher madura não quer um parceiro, quer um subordinado emocional. Ela vem de traumas, de decepções, de relacionamentos onde se sentiu impotente e agora ela quer compensar, mandando em você. Você não pode discordar, não pode ter rotina própria, não pode ter espaço individual. Tudo precisa ser aprovado, justificado, negociado. E se você se impõe, ela te acusa de ser autoritário, machista ou insensível. Ela joga com o discurso moderno, mas no fundo está buscando uma posição de controle total dentro da relação. E o pior, tudo isso é feito sutilmente em pequenas concessões que viram um padrão. Você começa cedendo em coisas simples: um restaurante que ela prefere, um horário que ela impõe, uma viagem que ela decide. Depois de um tempo, percebe que sua vida foi sequestrada. Ela decide onde vocês vão, com quem andam, o que é certo ou errado. Você se vê calado, passivo, aceitando coisas que jamais aceitaria antes. E o pior, achando que isso é sinal de maturidade ou compromisso. Mas não é maturidade ceder tudo, é fraqueza mascarada de paz. Um dos maiores valores que o homem conquista depois dos 50 é a liberdade. Liberdade de tempo, de pensamento, de rotina, de escolhas. Mas o que muitos não percebem é que ao entrar num relacionamento nessa fase, essa liberdade começa a escorrer pelos dedos. E o que entra no lugar? Uma avalanche de pequenas obrigações disfarçadas de cuidado, parceria e compromisso.
Você percebe que seus horários não são mais seus, que suas viagens dependem da aprovação dela, que seus domingos já têm roteiro fixo. Sem perceber, você volta a viver como se tivesse 30 anos, mas agora com muito menos paciência e muito mais cobrança. O problema é que, diferente de um relacionamento jovem, onde tudo é novidade, nessa fase a rotina vira cobrança em tempo recorde. Você já não tem mais aquele gás para se adaptar a vontades alheias todos os dias, mas ela espera isso. Espera que você esteja sempre disponível, sempre atento, sempre disposto a fazer parte do mundo dela. E se você tenta manter algum espaço pessoal, vem a acusação. Você está frio, você não quer construir nada comigo. Aos poucos você se pega dizendo mais sim do que gostaria para evitar atritos que desgastam ainda mais. Só que cada sim que você dá contra a sua vontade é mais um tijolo no muro da sua frustração. E aqui entra o ponto mais perigoso. O homem começa a se reprimir para manter a paz. Deixa de sair com amigos, de praticar hobbies, de ter seus momentos de silêncio. Vai se moldando à expectativa dela e se esquecendo da própria identidade. Até que um dia se olha no espelho e não reconhece mais quem é. Pior, percebe que não pode mais tomar decisões sem consultar alguém. E isso, para um homem maduro, é sufocante. É um tipo de prisão que vem com cheiro de romance. Existe uma mentira repetida tantas vezes que muitos homens passam a acreditar que, com o tempo, eles perdem valor e as mulheres ganham sabedoria. Mas a realidade é exatamente o oposto. Aos 50 e mais, o homem entra no auge da sua atratividade social e emocional. Você tem maturidade, recursos, postura e principalmente liberdade. Coisas que garotos de 25 não dizem em silêncio. O problema? Muitos homens não percebem isso. Eles ainda se enxergam como se estivessem em desvantagem, implorando por atenção. Enquanto isso, mulheres que já viveram várias fases começam a disputar os poucos homens maduros disponíveis e usam de manipulação, charme e carência para prender você num papel de salvador afetivo. A mulher que chega aos 50 com frustrações acumuladas sabe que o tempo não está a favor dela. Ela perdeu parte do poder de sedução que tinha na juventude, mas ainda carrega-te a expectativa de ser tratada como se fosse a única opção. Por isso ela vai tentar compensar na cobrança, na exigência e na manipulação emocional. Ela precisa te convencer de que você precisa dela, que estar com ela é uma grande oportunidade. E se você estiver emocionalmente despreparado, vai cair nessa narrativa e aceitar um relacionamento onde só um lado tem que provar valor. Você será testado o tempo inteiro enquanto ela age como se estivesse te fazendo um favor. Mas pare e pense, por que você que conquistou tanta coisa ainda se sente na obrigação de se provar? Talvez porque ninguém te ensinou que homem amadurecido é homem valorizado e não descartável. Você não precisa aceitar qualquer relação só porque está sozinho. Você não precisa provar nada para alguém que nem sabe reconhecer quem você é. O problema é que muitos homens maduros ainda carregam inseguranças de juventude e acabam se entregando a mulheres que sabem explorar isso. O jogo muda quando você entende que o verdadeiro poder está em escolher, não em implorar por atenção. Enquanto isso, ela também percebe que você está numa fase de ascensão, não de declínio. Você pode viajar sozinho, sair quando quiser, recomeçar, conhecer pessoas, experimentar novas versões de si mesmo. Ela sabe disso e, por isso, quer te prender emocionalmente o quanto antes, não porque te ama de verdade, mas porque teme que você descubra o homem que pode ser. A verdade é dura. Ela não quer que você evolua, quer que você acomode, que aceite, que fique quieto, porque quanto mais autêntico você for, mais difícil será para ela te controlar. Depois de décadas trabalhando, lutando, criando filhos ou superando problemas, tudo o que se espera é uma fase mais leve. Mas quando você se envolve com a mulher errada, o que deveria ser calmaria se transforma num campo emocional instável. Pequenos assuntos viram grandes discussões. O clima nunca é constante.
Tudo depende do humor, das carências e das inseguranças dela. E o que era para ser parceria madura vira uma novela emocional com capítulos diários. E você sempre é o vilão. Ela se sente negligenciada, é culpa sua. Ela se sente insegura, é porque você não dá atenção. Sempre tem um novo drama te esperando. No começo, você até tenta compreender, dá atenção, escuta, tenta dialogar, mas com o tempo percebe que não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente. Ela precisa de crise constante para se sentir viva, precisa do caos emocional para se sentir no controle. E você, aos poucos, começa a se sentir drenado. O homem forte, centrado e maduro dá lugar a um sujeito reativo e exausto. Você vive pisando em ovos, evitando gatilhos que nem sabia que existiam e percebe que está numa guerra emocional contra alguém que diz te amar. Muitos homens não percebem que estão presos num ciclo de dependência emocional. Ela cria um problema, gera tensão, depois faz as pazes como se fosse um prêmio. Esse ciclo vicia. Você começa a achar que esse é o padrão natural de uma relação, mas não é. Isso é abuso emocional sutil, um jogo psicológico que te prende no desgaste e te impede de pensar com clareza. Você não tem mais paz mental, não consegue focar em seus projetos e começa a perder o gosto pela própria rotina. Tudo gira em torno de evitar o próximo colapso emocional dela. E aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer. A mulher que vive em drama não quer solução, quer atenção. Ela não quer resolver os conflitos, quer alimentar o ciclo, porque isso a coloca no centro. E se você não participa do show, ela te acusa de ser frio, ausente ou insensível. Você não pode se manter centrado porque ela se alimenta do seu desequilíbrio. E quando você finalmente explode, ela usa isso como prova de que você é o problema. É um jogo sujo. E o pior é que muitos homens entram nele sem perceber. Pouca gente fala sobre isso, mas existe uma ligação direta entre estresse emocional sem paz, seu corpo vive em estado de defesa, sua mente não descansa, sua alma não se expressa e o resultado é um envelhecimento que vai muito além da aparência. Você perde brilho, perde motivação, perde clareza e aos poucos deixa de ser você e se transforma numa sombra do homem que poderia ser. Muitos homens maduros entram em um relacionamento acreditando que vão encontrar uma mulher com bagagem emocional e maturidade, mas o que acontece com frequência é o oposto. Eles acabam ao lado de mulheres emocionalmente carentes, instáveis e exigentes. E o papel que ela espera que você desempenhe não é de parceiro, é de terapeuta, motivador, conselheiro e ainda por cima sempre disponível. Ela quer um homem que esteja emocionalmente 100% disponível para ouvir, acolher, resolver e aguentar tudo o tempo inteiro. Não importa se você teve um dia ruim, se está cansado ou se não quer falar, ela exige presença emocional total. E qualquer sinal de cansaço seu é lido como frieza, rejeição ou falta de amor. Esse tipo de cobrança cria um desgaste invisível, mas poderoso. Você não pode falhar, não pode se calar, não pode se recolher. Ela transforma sua presença emocional num combustível pessoal. Se você está bem, ela fica bem. Se você se cala, ela entra em crise. E isso faz com que você se torne uma espécie de coluna de sustentação emocional da vida dela. Só que ninguém consegue sustentar outra pessoa emocionalmente todos os dias, o tempo todo. Você começa a se sentir culpado por não estar sempre no controle da situação emocional dela. E tem um detalhe ainda mais perverso. Ela nunca se responsabiliza pelos próprios desequilíbrios. Sempre tem um motivo externo, o trabalho, os filhos, o ex-marido, o cansaço, a ansiedade. Mas você é o único que precisa estar forte o tempo todo. Ela exige resiliência de você, mas não oferece equilíbrio. Exige apoio, mas não dá suporte. Você vira um psicólogo não remunerado, um cuidador emocional que não tem espaço nem para cuidar de si. E tudo isso disfarçado de companheirismo. Você já trabalhou o suficiente? Já viveu as pressões sociais, já teve que agradar os outros durante décadas. Agora deveria ser o momento de viver por você, fazer o que gosta, ir onde quiser, falar o que pensa com liberdade total. Mas quando você entra num relacionamento com a mulher errada,
tudo isso vai embora silenciosamente, porque ela não quer só estar com você, ela quer ocupar todo o seu espaço de tempo, energia e atenção. E você começa a perceber que sua vida já não é mais sua. Ela não entende que nessa fase você valoriza o silêncio mais do que conversas vazias. Ela não entende que para você ficar em paz tem mais valor do que ter razão. Então, qualquer escolha sua que não inclua ela vira motivo de conflito. Quer viajar sozinho? Egoísmo. Quer ficar quieto no fim de semana? Indiferença. Quer dizer não para um convite? Descaso. Tudo é interpretado como rejeição, porque o que ela realmente quer é possuir seu tempo como se fosse dela. E aos poucos você percebe que está vivendo sob vigilância emocional. Depois dos 50, o jogo muda, o tempo acelera, as prioridades ficam mais claras. E é justamente por isso que você não pode mais entrar em relacionamentos com a mesma ingenuidade de antes. A mulher errada nessa fase não só atrasa a sua vida, ela te consome por dentro. Você perde energia, perde foco, perde anos tentando se adaptar a alguém que nunca vai te respeitar como homem, tudo em nome de uma companhia que na prática te custa liberdade, saúde e identidade. Mas a verdade é simples e brutal. Se o preço da relação é perder a si mesmo, ela nunca valeu a pena. Você precisa entender que não estar com alguém não é fracasso, é inteligência emocional. Hoje, milhões de homens vivem melhor sozinhos do que mal acompanhados. Eles viajam, empreendem, se cuidam, vivem com leveza, fazem o que têm vontade, sem se justificar para ninguém, enquanto outros, presos a uma ideia romântica de ter alguém ao lado, passam os melhores anos apagando incêndios emocionais alheios. Não é solidão ficar sozinho, solidão é estar com alguém que faz você se sentir invisível. E aos 50 ou 60, você não tem mais tempo para jogar esse jogo. O que você precisa agora não é de uma namorada, é de respeito próprio, clareza emocional e liberdade plena. Você precisa de paz, de propósito, de direção. Precisa se reconectar com sua essência, com seus planos, com a sua força masculina. O mundo ainda está aí para você, cheio de experiências, conquistas, amizades, paixões e liberdade. Mas tudo começa por uma decisão, crônico e envelhecimento acelerado. E sabe onde esse estresse mora? Em relacionamentos desequilibrados, tensos e cheios de cobranças. Aos 50 ou 60 anos, seu corpo e sua mente já não têm a mesma resistência de antes. Tudo o que você vive, inclusive a parte emocional, tem um impacto mais profundo e duradouro. E quando você se envolve com uma mulher que exige demais, reclama o tempo todo e vive em desequilíbrio, o resultado é um só: desgaste. Você dorme menos, se irrita mais, perde foco e até sente o corpo mais pesado. Esse tipo de relação tóxica não destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos. Você começa a sentir cansaço constante, dores que antes não existiam e uma perda de ânimo generalizada. Sua energia vital vai embora, substituída por um estado de alerta constante. E tudo isso não vem do trabalho nem da idade, vem da mulher que está ao seu lado, porque ela não soma, ela suga. E o preço disso é um envelhecimento interno silencioso. Enquanto você deveria estar vivendo com leveza, está apenas sobrevivendo. E tem mais. Muitos homens, quando entram num relacionamento estressante, abandonam a si mesmos. Deixam de treinar, de cuidar da alimentação, de manter hábitos saudáveis. A tensão emocional rouba a motivação. A rotina vira peso. Aquele homem que antes gostava de se cuidar, de sair, de se renovar, começa a definhar emocionalmente. O reflexo aparece no espelho. Rugas mais marcadas, expressão mais cansada, olhar apagado. E ele nem percebe que a raiz de tudo isso é a mulher que ele insiste em manter ao lado. Relacionamento não deveria te adoecer, deveria te curar. Mas para isso precisa existir harmonia, admiração mútua e principalmente paz mental.